Muita gente lê a Bíblia como se fosse apenas uma história antiga, distante da realidade. Mas o que poucas pessoas percebem é que existem versículos que falam diretamente sobre decisões, ansiedade, propósito, pressão emocional e até sobre a sensação de estar perdido na vida, sem saber exatamente qual é o seu lugar. E talvez hoje você esteja se sentindo assim, tentando entender por que sua mente não descansa, por que sua casa vive em conflito, porque parece que tudo pesa mais do que deveria. É exatamente nesse ponto que a Bíblia nos leva a Gênesis, capítulo 2, versículo 19. Um texto simples à primeira vista, mas extremamente profundo quando a gente para ouvir com atenção. A palavra de Deus diz assim: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, trouxe-os a Adão, para ver como este lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Talvez você já tenha lido esse versículo outras vezes e pensado que ele fala apenas sobre animais, sobre nomes, sobre o início da criação. Mas será que é só isso mesmo? Ou será que Deus está revelando algo muito mais profundo sobre responsabilidade, autoridade, identidade e o peso das escolhas que fazemos todos os dias? Repara que o texto diz que Deus formou os animais, mas não deu os nomes. Ele trouxe tudo até Adão e esperou. Esperou para ver como Adão chamaria cada um. Isso nos mostra algo muito sério. Deus cria, Deus prepara, Deus entrega, mas Ele permite que o ser humano participe ativamente do processo. E é aqui que começa a ansiedade de muita gente hoje. Porque Deus já colocou coisas nas suas mãos, já colocou pessoas, oportunidades, responsabilidades, mas você não percebeu que o nome que você dá às coisas define como você vai lidar com elas. O jeito que você enxerga a sua vida define como você vai viver. O jeito que você chama a sua situação define como você reage a ela. Quantas pessoas estão vivendo presas não porque Deus não agiu, mas porque deram nomes errados às suas dores, aos seus problemas e até a si mesmas? Adão não foi pressionado. Deus não gritou, não apressou, não impôs. Ele simplesmente trouxe e observou. Isso ensina algo poderoso. Deus respeita processos. E se Deus respeita processos, por que você se cobra tanto para resolver tudo de uma vez? Por que você se culpa tanto por ainda não ter todas as respostas? Talvez sua ansiedade hoje exista porque você está tentando carregar um peso que Deus nunca pediu que você carregasse sozinho. Deus confiou em Adão algo que parecia simples, mas era profundo. Discernir, observar, compreender e nomear. Nomear exige atenção, nomear exige presença, nomear exige entendimento. E quando a gente vive no automático, sem refletir, sem entender o que está acontecendo dentro da nossa própria casa, da nossa mente, do nosso coração, tudo vira confusão. É interessante perceber que o versículo diz que tudo que Adão chamou, isso foi o nome. Ou seja, aquilo que ele declarou se tornou realidade. Isso nos leva a uma pergunta desconfortável, mas necessária. Que nomes você tem dado às situações da sua vida? Você chama sua família de problema ou de responsabilidade? Você chama suas dificuldades financeiras de maldição ou de fase? Você chama sua ansiedade de fraqueza ou de um sinal de que algo precisa ser ajustado? Muitas vezes a nossa prisão começa na forma como a gente fala, pensa e interpreta. Deus não tirou a autoridade de Adão, mesmo sabendo que Adão era limitado. Isso revela que Deus acredita mais no potencial que Ele colocou em você do que você mesmo acredita. E talvez hoje você esteja se sentindo pequeno, incapaz, sobrecarregado, achando que não dá conta nem das coisas simples. Mas Gênesis 2:19 mostra que Deus confia tanto que entrega, confia tanto que observa, confia tanto que permite que você participe da construção da sua própria história. Isso não é pressão, é propósito. O problema é que muita gente transforma propósito em peso, e peso gera ansiedade. Quando você entende que Deus está com você no processo, a mente começa a descansar, porque você percebe que não precisa acertar tudo de primeira, mas precisa estar presente, consciente e disposto a aprender. Adão precisou observar cada animal, perceber suas características, seu comportamento, sua essência, para então dar um nome. Isso exige tempo, e talvez o que esteja faltando hoje na sua vida não seja mais força, mas mais atenção. Atenção ao que você está vivendo, atenção às pessoas que estão ao seu redor, atenção às decisões pequenas que você toma todos os dias e que aos poucos moldam seu futuro. Deus não levou os animais já catalogados, já organizados, já explicados. Ele levou um por um.
Isso nos ensina que Deus trabalha passo a passo, mas a ansiedade quer tudo agora, quer resposta rápida, quer solução imediata, quer controle total. E quando isso não acontece, o coração se desespera. Só que Gênesis 2:19 mostra que Deus não está com pressa, mas Ele está presente. E se Deus não está com pressa, talvez você precise desacelerar a mente para conseguir ouvir melhor. Porque quando a mente grita, o coração não escuta. Quando a ansiedade domina, a sabedoria se cala. E Deus quer te ensinar algo hoje. Você não perdeu o controle da sua vida. Você só precisa aprender a nomear melhor aquilo que Ele já colocou diante de você. Essa reflexão não é sobre animais, é sobre maturidade. Não é sobre o passado, é sobre o agora. Não é sobre Adão, é sobre você. Porque assim como Adão, você também está todos os dias diante de escolhas, responsabilidades e decisões que moldam quem você está se tornando. E a forma como você reage a isso define o peso que você carrega. Deus trouxe, Adão nomeou, e a história seguiu. Agora a pergunta que fica é: o que Deus tem trazido até você e como você tem chamado isso? Quando a gente entende que Deus levou os animais até Adão para que ele os nomeasse, começa a perceber que esse versículo não fala apenas de autoridade, mas também de responsabilidade emocional, porque dar nome não é apenas identificar, é assumir. E muita gente hoje vive fugindo de assumir o que Deus já colocou diante dela. Fugindo de assumir o casamento, a família, as finanças, a própria fé, porque assumir exige maturidade, e maturidade dói. Mas fugir dói mais ainda, só que de forma silenciosa. É por isso que tanta gente vive cansada sem saber por que razão. Deus não criou Adão para ser espectador da própria vida, criou para ser participante, e isso confronta diretamente uma geração que espera que tudo se resolva sozinho. Repara que Deus não disse a Adão o nome certo ou errado de cada animal. Ele permitiu que Adão exercitasse discernimento. Isso nos ensina algo muito poderoso. Deus não quer robôs espirituais, quer pessoas conscientes, pessoas que pensam, que refletem, que entendem o que estão vivendo. E quando você vive sem refletir, a ansiedade cresce, porque tudo parece fora de controle. Mas quando você começa a entender o processo, a ansiedade perde força, porque percebe que nem tudo depende de resposta imediata, mas de direção correta. Muitas crises dentro de casa existem porque ninguém quer assumir o papel de Adão. Ninguém quer observar, entender, conversar, nomear o problema. Todo mundo prefere brigar, gritar, se calar ou fugir. Só que Deus não ensinou Adão a fugir, ensinou a discernir. E discernir exige silêncio interior, exige pausa mental, exige humildade para admitir que você ainda está aprendendo. Talvez hoje você esteja brigando com algo que só precisava ser entendido. Talvez você esteja tratando como inimigo algo que Deus colocou como responsabilidade. E isso muda tudo. Quando você chama algo de peso, você sofre. Quando você chama de propósito, você cresce. O nome muda a experiência. É por isso que a Bíblia é tão clara ao mostrar que aquilo que Adão chamou, isso foi o nome. Porque a forma como você enxerga define como você vive. Se você enxerga a sua vida apenas como luta, tudo vira sofrimento. Mas se você começa a enxergar como processo, a dor passa a ter sentido. Deus não errou ao confiar em Adão, e Deus também não errou ao confiar em você. Mesmo com suas falhas, seus medos, suas inseguranças, o problema é que muita gente vive tentando devolver para Deus responsabilidades que Ele já entregou. Pessoas que oram pedindo direção, mas não querem assumir decisões. Pedem paz, mas não querem mudar atitudes. Pedem provisão, mas não querem aprender a administrar. E isso gera frustração espiritual. Porque Deus age, mas Ele age junto, nunca no lugar. Gênesis 2:19 nos mostra um Deus que caminha ao lado, não um Deus que faz tudo enquanto o homem assiste. Isso traz um alívio enorme quando a gente entende, porque você não precisa ser perfeito, só precisa estar presente. Você não precisa acertar sempre, mas precisa aprender com o processo. E isso fala diretamente com quem vive ansioso, se cobrando demais, se comparando com os outros, achando que está atrasado na vida. Deus não está comparando você com ninguém. Ele está observando como você lida com o que Deus colocou diante de você. E talvez o que esteja te faltando não seja mais fé, mas mais entendimento. Entendimento para perceber que Deus não trabalha no caos, mas no processo, que Ele não constrói no desespero, mas na constância, que Ele não age na pressa, mas na maturidade. E quando você entende isso, algo muda dentro de você.
A mente desacelera, o coração se organiza, as decisões começam a fazer mais sentido, a família começa a respirar melhor, porque quando alguém assume o papel de discernir, o ambiente muda, não porque os problemas desaparecem, mas porque agora eles têm nome, e aquilo que tem nome pode ser tratado, aquilo que é reconhecido pode ser resolvido, aquilo que é entendido perde o poder de dominar. Essa é a reflexão que Gênesis 2:19 nos entrega para o dia a dia. Deus está trazendo coisas até você, situações, pessoas, desafios, oportunidades. Ele não está ausente, ele está observando, não para te julgar, mas para te formar. E hoje você precisa se perguntar com sinceridade: eu tenho nomeado corretamente aquilo que Deus colocou na minha vida ou tenho vivido no impulso, no medo e na ansiedade? Porque quando você muda a forma de enxergar, Deus muda a forma de conduzir. Quando você amadurece, Deus confia mais. Quando você entende o processo, o peso diminui. E talvez essa seja a chave que você estava procurando sem saber. Não a resposta mágica, mas um entendimento profundo. Porque a Bíblia não foi escrita para ser apenas lida, mas para ser vivida. E quando você vive o que entende, a ansiedade perde espaço, os conflitos começam a se ajustar e a vida passa a fazer mais sentido, um dia de cada vez. Se ficou até aqui, se inscreva no canal, curta e compartilhe, para mais pessoas verem esse vídeo. Ah, tem outro vídeo ótimo aí em cima. Te espero lá. Venha!